Desertificação é um tema considerado recente, e por isso a maioria das pessoas não sabe muito sobre a problemática que a envolve. Mas felizmente, isso vai mudar hoje. Para entendermos mais sobre os processos de desertificação, é importante compreendê-lo primeiro de forma micro e posteriormente elevar a uma escala macro. Um dos principais pontos, e talvez o mais importante, é o solo, pois é nele que irão ocorrer as principais dinâmicas físicas, químicas e biológicas para o favorecimento da vida. Para se ter uma ideia, o solo abrange desde a sustentação da vida e do habitat para pessoas, animais, plantas e outros organismos, manutenção do ciclo da água e dos nutrientes, até a proteção da água subterrânea. Legal, né? Já devem ter percebido o quão importante o solo é, né? Graças a ele, nós temos um ciclo constante e dinâmico de atividade na Terra, que garantem, sobretudo, a nossa existência. Apesar de toda essa importância, o valor do solo é sobreestimado, sendo esquecido que, graças a ele, nós temos o ecossistema terrestre, pois é dele que as plantas retiram todos os nutrientes necessários para se desenvolverem. E a partir do solo foi possível o desenvolvimento da diversidade vegetal e, consequentemente, das outras espécies de vida, além de estruturar a formação das primeiras sociedades. Ele é responsável pela agricultura e tem ligação direta com o funcionamento da economia. Um solo com vegetação significa muito mais do que você pode imaginar. O processo que o envolve é tudo menos simples e por isso manter o equilíbrio no meio ambiente é fundamental. Para se ter ideia, há muitos fatores que envolvem o crescimento de uma planta. Por exemplo, apesar dos grandes benefícios que o solo nos oferece, há pouco tempo percebemos uma ameaça aos nossos solos, que é resultado de nossas próprias ações: a desertificação dos solos. Como falado anteriormente, o tema é recente. No Brasil, o primeiro estudo foi desenvolvido em 1976. A partir de então, se destacam estudos, publicações técnicas e acadêmicas, pesquisas, diagnósticos e monitoramentos sobre essa problemática no Brasil. Já no aspecto global, temos que somente em 1992, na ECO 92, foi criado o conceito sobre desertificação. A importância da discussão do tema se tornou muito importante, e por isso que desde 1997, as Nações Unidas estipularam que o dia 17 de junho passaria a ser celebrado como o Dia Mundial do Combate à Desertificação. Mais tarde, em 2016, foi divulgado pelas Nações Unidas dados sobre a gravidade desse fenômeno a nível global. Os dados apresentados trouxeram uma grande surpresa. Segundo as Nações Unidas, mais de 50% das terras agrícolas estão medianamente ou gravemente degradadas e que anualmente 12 milhões de hectares de terras deixam de ser cultiváveis, o que conduz à perda dos meios de subsistência e bem-estar de centenas de milhões de pessoas. Muita coisa, não é mesmo? Além do mais, durante os próximos 25 anos, a degradação das terras e ecossistemas poderá reduzir a produção de alimentos em 12%, o que faria aumentar em 30% o preço dos alimentos. Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, a desertificação é a degradação da terra nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de vários fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades humanas. Podemos entender a desertificação do solo como um processo gradual de perda de produtividade do solo e de diminuição da cobertura vegetal por causa da interação das atividades humanas com as condições ambientais marcadas por situações de seca e aridez. É um problema global, com implicações graves para a biodiversidade, segurança ambiental, erradicação da pobreza, estabilidade socioeconômica e desenvolvimento sustentável. Tá legal, a gente já sabe um pouco sobre os avanços e impactos da desertificação. Agora chegou a hora de descobrir as principais causas, e não são poucas, hein? Entre as principais causas responsáveis pela desertificação estão o desmatamento de áreas com vegetação nativa, o uso intenso do solo, tanto na agricultura quanto na pecuária, e as práticas inadequadas de irrigação. Os efeitos da desertificação são muito graves e variados, além de afetar o meio ambiente, a economia e a sociedade em geral.
O desmatamento acontece para a prática da agricultura, para a pecuária ou para o uso da madeira como lenha na fabricação de produtos comerciais. Com isso, o solo fica sem proteção e sofre com o aquecimento provocado pelo sol e com os processos que formam as erosões. Ambiental. Os prejuízos ambientais causados pela desertificação são as erosões, que se tornam cada vez maiores e mais frequentes, a pobreza dos solos, que se tornam inférteis, a diminuição ou desaparecimento das vegetações e dos animais, entre outros. Social. Os prejuízos sociais da desertificação acontecem quando esse fenômeno atinge locais de moradia de pessoas ou áreas que seriam utilizadas para plantar e produzir alimentos para a população. A longo prazo, grandes áreas desertificadas são sinônimos de áreas improdutivas. Em alguns países, a consequência desse processo é a fome da população. Econômico. Os prejuízos econômicos se devem à desvalorização das terras desertificadas, à improdutividade agrícola dos solos e à perda de espaço para as práticas econômicas, que terão de ser desenvolvidas em outros locais, causando mais desmatamento e mais prejuízos ambientais. Agora vamos a algumas notícias sobre esse bem ambiental tão importante que é o nosso solo. No Nordeste, devido às condições naturais somadas às intensas ações antrópicas, a desertificação tem crescido bastante e tem afetado grande parte do território com o estado do Ceará, sendo o quarto estado de todo o Nordeste com 10.000 hectares degradados por conta do desmatamento. Alagoas tem cerca de 60% dos municípios com risco de desertificação, diz um estudo ambiental. De acordo com uma pesquisa, caso não haja preservação em vários municípios de Caatinga, essas áreas serão propícias à desertificação e vão sofrer com o empobrecimento dos solos. Só nos últimos 36 anos, a Caatinga perdeu 9% de área. Estudos apontam que com os impactos de mudanças climáticas na biodiversidade, o uso inadequado de recursos naturais, com o desmatamento, a floresta amazônica pode chegar a um nível de degradação e desertificação irreversíveis. As características da Amazônia podem ser alteradas de floresta para savana. Mesmo tudo parecendo perdido, ainda temos alguns meios para combater a desertificação. A ciência, junto com os agricultores conscientes ambientalmente, já organizam formas de resolver esse fenômeno, como apontam essas notícias. Como combater a desertificação? Mas na prática, como seriam essas soluções? Há várias formas de combater esse fenômeno, vamos entender algumas. Recuperação da mata ciliar. Através da recuperação da mata ciliar, temos o controle da erosão das margens das caias dos rios e riachos, controle da parte de nutrientes e de produtos químicos conduzidos aos cursos d'água e também proteção da zona ripária, filtração dos sedimentos e nutrientes do solo. Barragens sucessivas. Com barragens sucessivas, temos a promoção da dessalinização ou a fertilização gradual do solo e a oferta de água em quantidade e qualidade nos tributários, ou riachos da microbacia hidrográfica. Colabora com o ressurgimento da biodiversidade da Caatinga. Implantação de cordões-pedra. Outra maneira seria a implantação de cordões-pedra. São ideais para pequenas propriedades e ajudam no controle do volume e da velocidade das enxurradas, e também ajudam na melhoria das propriedades físico-químicas do solo, sobre a área de deposição. Reflorestamento. Já com o reflorestamento, temos a regularização do ciclo hidrológico, redução da erosão, proteção à fauna e flora, melhora das condições geoambientais, incentivo à apicultura, controle dos níveis de degradação do solo e da vegetação, aumento dos recursos hídricos, redução dos prejuízos na agricultura relacionados com enchentes, aumento do estoque sustentável de madeira legal, sequestro de CO2 e redução do efeito estufa. Sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais favorecem a recuperação da produtividade de solos degradados por meio de espécies arbóreas implantadas. Melhora a estrutura e fertilidade do solo devido à presença de árvores que atuam na ciclagem de nutrientes, reduzem a erosão laminar e em sulcos, aumentam a diversidade de espécies e aumentam a produtividade. Barraginhas barreiro. Já as barraginhas barreiro melhoram a qualidade do solo por acumular matéria orgânica, manter o microclima ao redor da barraginha mais agradável e a umidade no entorno também é favorável ao plantio de grãos, frutas, verduras e legumes. Quintais produtivos. Além dessas técnicas, temos também os quintais produtivos, que proporcionam maior diversificação da produção e menos riscos. Favorecem a proteção dos solos contra efeitos erosivos, aumentam a ciclagem e disponibilidade de nutrientes. Esses são apenas alguns exemplos de alternativas para o controle e recuperação do solo. A partir dele, nós podemos ter certeza que é possível solucionar essa problemática. Com tudo o que foi estudado, vimos que o solo é um bem de importância vital, tanto ecologicamente quanto em vários aspectos sociais. Sendo assim, a desertificação é uma ameaça preocupante, inclusive em escala local.
mas ainda há esperanças e maneiras de combatê-la. Vamos apostar sempre na ciência e preservar nossos recursos. Sendo assim, muito obrigada pela sua atenção.